Oi, gente, tudo bom com vocês? Sinceramente, eu tô com um pouquinho de saudade de gravar, porque vamos comendo aqui na quarentena, a gente não faz completamente nada, né? Mas ignora isso, tá? Porque esse vídeo é um pouquinho diferente dos vídeos que eu faço normalmente aqui no canal. Mas assim, eu não sei se vocês já conhecem meu canal, mas eu falo aqui um pouquinho sobre religião, porque o cristianismo faz uma grande... Bom, preenche uma boa parte da minha vida, da minha história, então eu falo aqui sobre coisas que fazem sentido pra mim. E assim, mas uma verdade também sobre a minha vida é que eu gosto muito, muito, muito de Disney. Eu gosto muito dos clássicos, principalmente. E, enfim, esse universo, assim, da Disney me chama muita atenção, não só pelos filmes, pelos personagens em si, mas também pelo que os filmes podem nos ensinar, sabe? E com certeza não é de hoje que a gente consegue um ensinamento de filmes, afinal, pra um personagem ter o destaque de um personagem bom, de um personagem principal dentro de um filme, ele precisa se superar, fazer uma coisa heróica, sabe? Que normalmente pessoas comuns não fazem ou não fazem com tanta facilidade, para nos ensinar algumas coisas e chamarem a nossa atenção. E tem algumas atitudes de vilões ou, enfim, desses personagens principais que podem nos ensinar alguma coisa. E nesse vídeo eu tava querendo relacionar alguns ensinamentos da Bíblia com ensinamentos da Disney não pra, tipo, substituir a Bíblia pela Disney. Não faça isso. Mas é só pra ficar uma coisa assim mais divertida, uma dinâmica legal pra a gente aprender mais coisa e também relacionar assim o filme com um ensinamento pra gente não esquecer dessa bagagem assim de informação, né? E nessa lista eu trouxe 4 personagens com 4 lições diferentes e eu espero que vocês gostem. Então eu gostaria muito de falar aqui sobre a Elsa em primeiro lugar, porque eu acho que a Elsa é uma personagem que mais ensina coisas em todo o universo da Disney, porque no filme tem toda uma superação psicológica dela, né, na vida dela, enfim. Durante a infância ela foi reprimida pelos dons dela, né, pelos poderes dela. E quando tudo está perdido, né, todo mundo descobre, o reino vira um caos. Ela simplesmente fala 3 palavrinhas que eu acho que podem ensinar muita coisa pra nós. Let it go. Porque, sinceramente, eu acho que essa palavra, essa expressão no inglês, né? Eu não sei se você sabe inglês, mas é uma expressão que basicamente significa deixa acontecer porque isso não vai me afetar mais. E eu acho isso lindo, né? Porque em um cenário que com certeza durante toda a vida dela foi um pesadelo, ela tava vivendo aquilo, mas não tava se importando com o que as pessoas pensavam sobre ela, achavam dela, e ela continuou sua vida seguindo e construindo aquilo que ela sempre quis, sabe? E vivendo a vida que ela sempre quis, com liberdade. Dá uma lição para nós, para a gente fazer aquilo que a gente gosta sem se afetar pela opinião das pessoas. E eu queria relacionar isso com um versículo na Bíblia, em 1 Samuel 17, que fala basicamente um pouquinho sobre Davi. Esse mesmo que você está pensando, que matou o gigante, enfim, né? Você conhece a história ou até mais coisa que ele fez, né, durante a vida dele. Só que, basicamente, quando ele era um Zé Ninguém, quando ele não tinha feito nada disso, as pessoas viam ele como um garoto, basicamente, sem importância alguma. E quando ele estava prestes a matar o gigante, né, momentos antes disso, ele sofre um julgamento, basicamente, do próprio irmão dele, que fala, basicamente, que ele é um nada e que ele não deveria estar tentando ajudar o exército. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: "O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas suas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha." Ou seja, eu acho que fica muito claro aqui que ele era uma pessoa julgada,
diante da sociedade e que ninguém entendia ele. Só que isso não deixou ele de fazer uma das suas obras mais importantes, sabe? Que eu acho que é uma das obras, sinceramente, de mais valor na Bíblia, né? Se assim eu posso dizer. Porque, caramba, eu acho que todo mundo conhece a história que ele fez. Mas antes disso, ele não se deixou ser julgado debaixo de várias atitudes heróicas. Sempre tem um momento em que você, de superação mesmo, que você não liga para as pessoas. Então, ele continuou fazendo aquilo que ele considerava certo e não ligou para o que as pessoas achavam. E ele fez uma das obras mais heróicas de toda a Bíblia. A segunda personagem que eu queria trazer aqui é a Riley, de Divertidamente. Eu sei que os personagens, na verdade, são as emoções dela, mas eu queria trazer aqui um ensinamento que eu acho que é um ensinamento, assim, chave do filme, que é a importância da tristeza, sabe? Porque eu acho que com a tristeza você consegue desabafar, você consegue se entender mais e você consegue se superar, sabe? Confessando coisas que te deixam triste. Então, enfim, são várias as coisas que provam a importância da tristeza. E eu queria relacionar, né, essa lição do filme com Mateus 26. Que é basicamente quando Jesus ele estava prestes a se entregar como um sacrifício santo por toda a humanidade para que a gente fosse salvo. E eu gostei muito de um versículo aqui porque eu confesso que eu nunca prestei muita atenção. Bom, eu vou ler aqui. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele, e daí um pouquinho mais pra frente. Ele avançou um pouco, curvou-se, com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a vossa vontade e não a minha. E eu sinceramente acho isso lindo porque mostra que mesmo que Jesus seja o Filho de Deus, segundo o cristianismo, ele era um ser humano e tinha suas fragilidades, sabe? Ele não hesitou em mostrar isso. Jesus, ele é um dos pilares do cristianismo, né? E ele tinha uma ênfase, inclusive, no Velho Testamento do que ele faria por nós. Então, mesmo ele sendo considerado um grande herói da Bíblia, ele tinha fraquezas, ele era um ser humano. Eu acho que a gente perde muito em não desabafar, sabe? E eu acho que uma das grandes lições disso tudo é que tudo bem se a gente mostrar que está triste, tá tudo bem se a gente desabafar, porque isso não é sinal de fraqueza. Mas, veja aqui, embora Jesus ele confesse que está triste, ele não se deixou levar pelo sentimento de tristeza dele. E eu acho que é essa a diferença. A gente pode se sentir triste, a gente pode chorar até um rio se você quiser. Mas a gente precisa levantar a cabeça uma hora e continuar com a nossa vida fazendo o que é certo. O terceiro personagem que eu queria trazer aqui é um personagem meio esquecido dentro da Disney, que é o Corcunda de Notre Dame. Eu acho isso um absurdo, porque o filme do Corcunda mostra, assim, né? Ele dá pra nós uma grande lição de respeito, mesmo se você não é uma pessoa do padrão, sabe? Ou enfim, que não é valorizada em meio à sociedade. Mas enfim, a Esmeralda, que acaba sendo uma das melhores amigas dele no filme, meio que tira ele do fundo do poço, faz a autoestima dele, enfim, ficar lá em cima. Ela faz com que ele se considere um ser humano dotado de direitos e que merece ser tratado bem, sim, apesar de não ser do padrão ou de ter um defeito físico. E eu queria relacionar com um personagem que também é um pouquinho esquecido dentro da Bíblia, que se chama Mefibosete. Esse nome, né, é ótimo para você dar para o seu filho, inclusive, né? Mas, enfim, Mefibosete, deixa eu dar um contexto aqui.
Ele é filho de Jonatas, que, enfim, é filho do rei de Israel, que é Saul. Só que Saul, ele morreu em uma batalha. Daí você deve estar pensando, tá, então quem assumiu o trono é Jonatas, né, o filho dele. Só que acontece que Jonatas também morreu na batalha com o pai. E quem assumiu o trono foi Davi, o amigo de Jonatas. Só que a babá, enfim, babá entre aspas, né? Porque não existia isso naquele tempo, mas enfim, a cuidadora do bebê simplesmente surtou pensando que, olha a doideira da mulher. Ela pensou que Davi iria matar ele porque o Mefibosete talvez iria procurar assumir o trono no futuro. Enfim, ela pensou que talvez Davi planejasse a morte dele agora que ele é rei. Então, olha que loucura, né? E daí ela fugiu com o bebê, basicamente, pra uma cidade em que provavelmente ele não seria achado facilmente. E, enfim, só que na hora da correria, ela derrubou o bebê no chão e ele ficou aleijado. E só que depois de um tempo, Davi ele queria honrar em memória do amigo, né, de Jonatas, que é pai de Mefibosete, pra, enfim, ele mostrar que ainda sente falta do amigo. E, enfim, queria honrar uma aliança que ele tinha feito com ele também, né? Enfim, de amizade, de parceria, enfim. E daí, Mefibosete foi até o palácio a pedido do rei. E ele estava a princípio com medo, só que Davi pede para ele não ficar com medo. E ele fica muito lisonjeado porque olha o que ele fala. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Olha a autoestima do cara, sabe? Mas eu acho que, enfim, como um todo, né, disso que eu tô falando, fica aí a lição pra você que você merece sim um tratamento bom. E tem pessoas que, inclusive, nem são alvo de preconceito na sociedade, ou que são do padrão, né? Mas não se consideram dignas de serem amadas por um Deus porque cometeram algo de errado no passado. Meu filho, escuta bem isso que eu vou dizer. Por conta do sacrifício de Jesus, você tem o direito de ser considerado uma pessoa especial, filha de um Deus, sabe, que existe pra, enfim, que tá tentando salvar aí a humanidade. Então eu peço para que você se considere mais do que apenas o que você faz ou fez de errado. A última, mas não menos importante personagem da Disney que eu vou trazer aqui é a Úrsula, minha vilã favorita da Disney. E, enfim, eu vou falar aqui um pouquinho, não sobre o filme Pequena Sereia, mas sobre o livro da origem dela. Né? Eu não sei se você leu, mas se você não leu, você vai entender mesmo assim, tá? Mas, enfim, eu não vou falar especificamente sobre a Úrsula, até porque seria um ensinamento muito parecido com o que eu acabei de falar sobre o Corcunda. Mas eu vou falar aqui sobre as outras pessoas que julgaram ela. Eu não vou trazer aqui muitos spoilers do livro, mas basicamente ela foi uma pessoa muito julgada. Bom, uma criatura, na verdade, né? Enfim, isso não vem ao caso, mas ela foi uma criatura do mar muito julgada pelo Tritão, sabe? E o Tritão chegou a impedir que ela entrasse no reino dele, né? Fizesse parte do reinado, enfim. Porque ela não era do padrão. Olha que coisa, ele tinha um padrão pra você ser considerado cidadão dentro. Olha que absurdo, enfim. Eu não tenho um versículo que eu relacione especificamente, porque eu acho que a Bíblia inteira enfatiza isso em vários versículos, sabe? Sobre o respeito. Mesmo se você não é uma pessoa do padrão, ou se você fez alguma coisa de errado, enfim. A Bíblia dá em vários versículos, enfim, a própria crucificação de Jesus fala isso, da gente dar uma segunda chance para as pessoas e pra gente respeitar as pessoas de uma forma geral, né?
E, enfim, eu queria falar aqui que, infelizmente, essa atitude preconceituosa às vezes repercute até na igreja, sabe? Muitas pessoas que se dizem cristãs às vezes estão julgando uma outra pessoa que não é da igreja ou que não é da sexualidade padrão, sabe? Entre muitas aspas, né? Mas, enfim, até pessoas da igreja demonstram preconceitos. Eu queria falar aqui que você não tá mostrando o reino de Jesus com essa atitude. E tá, mas você pode pensar, não, mas essa pessoa merece isso por ela não ser do padrão. Ah, me poupe, gente. Porque eu não sei se você sabia, mas a própria Bíblia fala que Jesus, ele não era considerado tão bonito, sabe? Ou seja, para aquela época ele não era do padrão. Então, aliás, esse padrão eu acho que nem existe, né? Porque esse padrão é apenas uma criação da mente de uma sociedade, enfim, que é um padrão meio irreal, né? Sempre foi, na verdade. Mas Jesus, ele é a prova viva de que a gente deve respeitar as pessoas e valorizá-las apesar de elas não serem bonitas, porque Jesus, ele não era bonito, né? Como eu falei, a própria Bíblia fala que ele não era bonito. Então, eu queria falar aqui que pra gente deixar os preconceitos, pra mostrar ao máximo de pessoas o reino de Jesus, sabe? O reino de Deus, porque com atitudes preconceituosas, muitas vezes a igreja é julgada, sabe? E porque às vezes uma pessoa que nem é cristã tá julgando a outra e falando que, eu sou muito cristão, muito crente, você é uma pessoa fracassada por cometer tal e tal erro. Gente, isso não é o que Jesus faria e isso não é o que Jesus fez.